Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre movimentos populacionais, tá? O que são os movimentos populacionais? Os movimentos populacionais, eles estão diretamente ligados aos deslocamentos que a população faz dentro de um país, ou entre países, ou entre continentes. Então, esses deslocamentos, eles têm a ver muito com o local de partida dessa população, ou também com o local de destino dessa população. O que eu quero dizer com isso? Né? Nós temos fatores, por exemplo, que nós vamos chamar aí de fatores de repulsão, né? Que são aqueles fatores que obrigam, por exemplo, uma determinada parcela da população a sair de um lugar e ir para outro, por exemplo, desemprego, as guerras, perseguições religiosas, tudo isso pode fazer com que parte da população tenha que se deslocar aí para outros locais aí dentro de um país ou até mesmo migrar aí de um país para outro, tá? Esses fatores de repulsão fazem com que a população seja obrigada muitas vezes a abandonar o seu local de origem buscando melhores condições em outros locais, tá? Um outro fator aqui é o fator de atração, né? Eu mencionei aqueles fatores que fazem a população se retirar aí de um território. Mas o que leva essa população a ir para alguns locais? Né? O que a gente chama de fatores de atração. Localidades que têm melhores condições de vida, oferecem melhores condições de saúde, educação, lazer, mais emprego, são locais que muitas vezes causam aí uma ideia de uma melhor qualidade de vida para a população que vai até esses ambientes. Tá? Por isso que os Estados Unidos, por muito tempo, foi um dos principais locais que os brasileiros procuraram para tentar uma nova vida. Né? Então, os movimentos populacionais eles têm muito a ver com isso, com o local de partida e as razões que fazem essa população se deslocar, assim como o local para onde elas vão, o local de destino. Né? Quais são as condições que essa população vai enfrentar aí nesse local de destino que vão facilitar a sua vida, digamos assim. Tá? No Brasil, nós temos alguns movimentos populacionais. Um dos principais que nós temos é o êxodo rural. O êxodo rural nada mais é do que o deslocamento da população do campo em direção às cidades. É um dos movimentos populacionais mais conhecidos e mais desenvolvidos no nosso país, apesar de que esse movimento nos últimos anos ele vem se reduzindo. Então, basicamente, o êxodo rural é a migração da população do campo em direção à cidade. E por que muitas vezes essa população sai do campo para ir para a cidade? Primeiro, que nós temos aí esse deslocamento, né, populacional ocorrendo muitas vezes pela pressão que as grandes fazendas exercem, né, dentro de uma determinada área, e o pequeno produtor ele se sente pressionado pelos grandes proprietários, acaba vendendo a sua terra e indo morar na cidade. O pequeno produtor ele não consegue as mesmas condições de financiamento da sua produção, ele não consegue vender o seu produto da mesma forma que o grande proprietário, então ele se sente pressionado e acaba vendendo as suas terras e indo aí morar aí na cidade. A concentração fundiária no Brasil ela é grande responsável por esse processo de deslocamento populacional. Um outro processo que fez com que o êxodo rural fosse acelerado foi também a Revolução Verde, que implantada aqui no nosso país fez com que a agricultura no campo ela se modernizasse. Então a mão de obra no campo ela é reduzida, o homem é substituído pela máquina também aí no campo, fazendo com que boa parte dessas populações se deslocassem para os centros urbanos. Uma máquina hoje faz o trabalho de 20, 30, 40 homens, enquanto que um pequeno produtor acaba utilizando-se de mão de obra familiar ou não tem condição de comprar aí máquinas modernas, o que faz com que ele acabe sendo, como eu mencionei antes, forçado ao deslocamento. Tá? Então, o êxodo rural ele criou uma nova configuração aí, da população aí dentro do nosso país. Né? O que mais que faz com que o êxodo rural se acelere? A concentração fundiária, como eu mencionei, né? Os grandes proprietários vão pressionando os menores a ponto de comprar as suas propriedades muitas vezes, e aí esse pequeno produtor vem para a cidade. A Revolução Verde é um processo, através da modernização da agricultura, fez com que o desemprego aumentasse no campo e a precariedade
precariedade da infraestrutura e de serviços no campo também fez com que a população migrasse para a cidade. Então a cidade ela se tornou um polo de fornecimento de serviços e a população obviamente vai em busca, né, dessa prestação de serviços como saúde, educação, lazer, né? Isso é mais fácil de ser encontrado na cidade do que no campo. Então a cidade ela se torna, como eu mencionei antes, um ponto de atração aí dos trabalhadores rurais. Então o cara quer uma vida melhor, ele vem para a cidade. O que acontece é que muitas vezes esse agricultor ele vende as suas terras, vem para a cidade, não consegue investir aí o valor da propriedade de maneira adequada, ou talvez não consegue um valor bom pela venda da sua propriedade, ele vem para a cidade e ele acaba não encontrando todas aquelas condições que ele veio buscar aí. E aí o que nós temos? Obviamente muitos agricultores, muitos pequenos proprietários acabam indo morar aí em zonas de menor valor aquisitivo dentro da cidade, na periferia, muitas vezes, né? Vale lembrar aí que nos últimos anos o fluxo aí migratório da zona rural para a área urbana no Brasil ele vem diminuindo. Isso se deve principalmente em decorrência do fato de que a população rural no país ela já é muito pequena, né, por conta das melhorias que vem ocorrendo aí nas áreas urbanas. O Brasil é um país que hoje apresenta mais de 80% da sua população vivendo em áreas urbanas. Então nós temos um número menor de trabalhadores no campo, obviamente que os números de deslocamentos também serão menores, né? Vale lembrar aí que as condições também melhoraram no campo. Hoje você já tem saúde chegando até as áreas rurais mais afastadas, você já tem energia elétrica, então algumas condições de infraestrutura melhoraram, né? E claro, existem alguns fatores no centro urbano que causam a repulsão e não atraem mais tanto esses indivíduos, né, esses trabalhadores rurais, como a violência, por exemplo, né? Então o êxodo rural, para a gente relembrar o conceito, nada mais é do que o deslocamento da população do campo em direção à cidade em busca de melhores condições de vida, busca de saúde, educação, lazer, né, principalmente, né? Muitas vezes esse êxodo rural ele é forçado por conta da pressão das grandes propriedades sobre os pequenos agricultores, tá? Mas é um movimento que acontece há muito tempo no nosso país e apesar de ter taxas reduzidas, ainda acaba se desenvolvendo aí no nosso país, ok? Espero que tenha ficado claro. Valeu, falou!